Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e curiosa rivalidade francesa entre as equipes do Lens e do Lille, no chamado Derby do Norte, que reúne as equipes mais bem sucedidas do norte do país, que já até decidiram uma Copa Nacional e que, se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que retorna agora com mais um capítulo entre seleções, aproveitando aí essa pausa internacional, a famosa data FIFA, para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a nova meta, que é de 20 mil inscritos, que tamo caminhando, mas vamos que vamos. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, como vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto, e também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um confronto pra lá de tradicional, principalmente no futebol sul-americano, e que detém até um recorde mundial mesmo sem ter nunca se encontrado numa Copa do Mundo, com direito ao final de Copa América e alguns tabus dentro de campo, frutos de uma rivalidade que se iniciou antes mesmo de se pensar em jogar futebol nesses dois países, com a famosa Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, que se estendeu de dezembro de 1864 até março de 1870, e é claro que eu tô falando do grande clássico da América do Sul, o parelho embate entre as seleções do Brasil e do Paraguai. Bom, como eu já disse antes mesmo da vinheta, tudo começou muito antes da bola rolar. Muito antes até de se pensar em inventar esse esporte ou qualquer coisa parecida. Tudo por conta do maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul, que tinha de um lado o Paraguai e de outro nada menos que Brasil, Argentina e Uruguai, na chamada Tríplice Aliança. Mas aí você me pergunta, o que motivou essa guerra? E eu te respondo, em 1864 o Brasil estava envolvido em um conflito lá no Uruguai, que pôs fim à própria Guerra do Uruguai, ao depor o governo interino de Atanásio Aguirre, sucessor de Bernardo Prudêncio Berro, que era do Partido Blanco e aliado de Francisco Solano Lopes, nada menos que o ditador paraguaio, que obviamente se opôs a essa intervenção do Brasil. E foi aí que teve início uma série de entreveros entre brasileiros e paraguaios, como o aprisionamento de um barco a vapor que transportava o presidente da província do Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que depois acabou morrendo em uma prisão paraguaia, além de uma invasão do exército do Paraguai no sul do próprio Mato Grosso, e por aí vai. Tudo por conta do sonho expansionista e militarista de Solano Lopes, que queria formar o chamado Grande Paraguai, que pegava um trechinho da Argentina, um pouquinho do Uruguai, um pouquinho do Brasil. Para isso ele instalou o serviço militar obrigatório no país, organizando um exército de 80 mil homens, reforçando sua marinha e criando a indústria bélica do Paraguai, chegando também a invadir a Argentina, o que acabou culminando, por razões meio óbvias, na aliança entre brasileiros, uruguaios e argentinos, todos juntos contra o Paraguai, onde depois de muito tempo de luta, mais precisamente do dia 27 de dezembro de 1864 até 8 de abril de 1870, a chamada Tríplice Aliança venceu aquela que ficou conhecida como a Guerra do Paraguai, com a derrota marcando uma grande e importante reviravolta na história do nosso país vizinho, que acabou se tornando um dos mais atrasados da América do Sul por conta do grande decréscimo populacional. Estima-se que mais de 300 mil pessoas entre civis e militares morreram no Paraguai, enquanto as mortes de Brasil, Uruguai e Argentina somadas chegavam perto de 140 mil, sendo que os paraguaios ainda sofreram com uma ocupação militar que durou quase 10 anos, pagamentos de uma pesada indenização de guerra para o Brasil, por exemplo, que durou até a Segunda Guerra Mundial, e também a perda de praticamente 40% de seu território em litígio para Brasil e Argentina, o que obviamente acabou passando para o futebol, em menor proporção, é claro, já que desde então não houve mais nenhum conflito armado e eles só começaram a duelar dentro de campo em 1921, na Copa América da Argentina, quando a gente venceu por 3-0, já com o Brasil possuindo uma taça nessa competição, conquistada lá em 1919, sendo que depois eles continuaram duelando pelo torneio sul-americano, e quase sempre com triunfos tupiniquins, incluindo a primeira final dessa história lá na Copa América de 22, quando as duas seleções chegaram empatadas na rodada decisiva e tiveram que fazer uma partida de desempate, vencida pelo Brasil novamente por 3-0. As únicas vitórias paraguaias nesse início aconteceram
acontecer em 1923 por 1-0 e em 1949 por 2-1, sendo essa última na Copa América disputada aqui no país. E na fase inicial, com esse resultado credenciando a equipe paraguaia, né, a disputar a grande final. E que adivinha, foi bem contra a gente mesmo, com o Brasil agora metendo nada menos que 7-0, com 3 gols de Ademir de Menezes. Foi quando começaram a acontecer alguns duelos amistosos, como os realizados em 1950, pouco antes da Copa do Mundo, que foi pela primeira vez aqui no país, com uma vitória do Brasil por 2-0 e um empate em 3-3. Nisso veio também o troco paraguaio na Copa América de 1953, que foi disputada no Peru, em que eles nos venceram na fase inicial por 2-1 e depois, no mesmo jogo de desempate, que também serviu como grande final, houve um novo triunfo agora por 3-2, conquistando assim o seu primeiro título na história dessa competição, sobre um Brasil que tinha nomes como Djalma Santos, Nilton Santos, Julinho Botelho, Didi e companhia. Depois disso, eles não decidiram mais nenhuma taça, mas passaram a duelar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatórias que em 69 registraram o recorde de público da história do estádio do Maracanã, tido também como registro do maior público pagante da história do futebol mundial, com nada menos que 183.341 torcedores, vendo o Brasil vencer uma fortíssima seleção do Paraguai pelo placar de 1-0 com gol do Rei Pelé, e assim carimbar sua vaga para a Copa do Mundo de 1970. E aí o resto é história, né? Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre esse jogo em si, né, a vitória do Brasil por 1-0, maior público e tudo mais, é só clicar aqui em cima nos cards, porque eu já falei dele num capítulo especial da série Curiosidades da Bola. Só que depois disso o Brasil sofreu um pouco, não nos duelos contra o Paraguai diretamente, porque a gente continuou vencendo bastante, né, pelo menos a maioria, mas pelo fato de ter parado de conquistar títulos, tanto a nível continental, com a última taça da Copa América sendo aquela de 1949, quanto no âmbito mundial, já que a gente não levou mais nada desde aquele título em 70, amargando nesse meio tempo uma eliminação para o Paraguai nas semifinais da Copa América de 79, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Para piorar, depois disso ainda vieram as doloridas eliminações nas Copas do Mundo de 82 e 86, para a Itália de Paulo Rossi e para a França na disputa por pênaltis respectivamente, com aqueles dois timaços montados pelo mestre Tele Santana, tidos até hoje como os melhores que a gente já formou, mas nada como um ano após o outro, né? E uma década depois daquela eliminação para os paraguaios, veio o renascimento brasileiro na Copa América de 89, que voltou a ser disputada aqui no país, e que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Na sequência a gente já emendou o Mundial de 94 sobre a Itália, a Copa América de 97 em cima da Bolívia, aí até teve, né, o vice-mundial de 98 novamente para a França, mas logo demos a volta por cima com a conquista de mais um torneio continental, agora em 99 sobre o Uruguai, justamente quando o Brasil e Paraguai voltaram a duelar apenas em partidas oficiais, e com eles dificultando um pouco as coisas a partir do início dos anos 2000, inclusive vencendo o Brasil na fase de grupos daquela Copa América de 2004, pelo placar de 2-1, terminando na liderança da chave. Chris Trumbull, e a bola fica à vontade para Barreiro escolher o canto. 2-1. Mas aí depois a gente se recuperou e acabou conquistando a taça em cima da Argentina, com aquele gol do Adriano no finalzinho que levou a decisão, né, para a disputa por pênaltis, com os clássicos diante do Paraguai sofrendo uma pequena pausa e voltando com tudo na atual década, com eles eliminando a gente na Copa América de 2011 disputada na Argentina, primeiro empatando em 2-2 na fase de grupos, passando como segundo melhor terceiro colocado, e depois segurando o 0 no placar nas quartas de final, passando na marca da cal naquele show de horror nas cobranças brasileiras. Aí vai o Fred, de pé direito, partiu, parou, ameaçou, bateu, pra fora! E está classificado o Paraguai para a semifinal. Sendo que pouco depois rolou mais um encontro decisivo, novamente nas quartas de final, só que agora da Copa América de 2015. E lá acabou acontecendo outro empate, dessa vez por 1-1, com o Robinho abrindo o placar pra gente e Gonzalez levando a disputa mais uma vez às penalidades. Gonzalez e a gol do Paraguai. Tudo igual em Concepción. Onde o Paraguai passou de novo. E o Paraguai está classificado para as semifinais da Copa América.
O time de Ramon Dias. Aí em 2016 teve um encontro pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde sim, mais uma igualdade agora em 2-2. Até que no retorno daquelas eliminatórias a gente enfim voltou a vencer, quebrou um tabu que já durava desde 2009, agora fazendo 3-0 e carimbando mais uma classificação para uma Copa do Mundo. Sendo que no ano passado veio o grande troco na Copa América, onde depois de 2 eliminações na disputa por pênaltis, a gente devolveu na mesma moeda, e mais uma vez nas quartas de final, onde o Zero voltou a insistir em permanecer no placar. Nós vamos para o tal dos pênaltis. E depois viu Gustavo Gomes e Gonzalez, aquele mesmo, perderem suas cobranças. Vai para a cobrança. Autoriza o árbitro. Pé direito, partiu, bateu! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Com a gente avançando com moral, depois batendo a Argentina por 2-0 e faturando mais uma taça, a nossa nona na Copa América, com o triunfo por 3-1 sobre o Peru no estádio do Maracanã. Por isso agora eu quero saber de você, quem leva melhor nas atuais eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que vai ser disputada lá no Catar. Lembrando que o duelo no Paraguai tá marcado para o dia 8 de junho de 2021, enquanto que a partida aqui no Brasil vai ser só em fevereiro de 22. Sendo que antes disso ainda deve rolar a disputa daquela Copa América que ia ser esse ano, com os países sede sendo Argentina e Colômbia. Mas enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos. A vantagem é totalmente Tupiniquim, que já começa levando a melhor a nível continental, com 9-2 na Copa América, e depois ampliar isso no âmbito mundial, que até começa com um empate 1-1 nos Jogos Olímpicos, mas na sequência faz 4-0 na Copa das Confederações e 5-0 na maior de todas as competições, a Copa do Mundo. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, porque no total são 80 partidas entre eles, com 47 vitórias da seleção brasileira, 11 vitórias da seleção paraguaia, além de 22 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 confrontos eliminatórios. Um na semifinal tradicional, com jogo de ida e volta valendo vaga na grande final, e outro que aconteceu uma década depois em um quadrangular decisivo, em que a partida entre eles acabou servindo como uma espécie de semifinal. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar lá pro ano de 1979, quando o Brasil e Paraguai, como eu acabei de falar, decidiram pela primeira vez uma vaga na grande final da Copa América. Antes disso, as duas seleções já haviam decidido os títulos de 49, quando a gente meteu 7-0 neles, e o de 53, quando eles deram o troco e venceram a gente por 3-2. Agora com o clássico vivendo grande fase de soberania brasileira, que havia vencido nada menos que os últimos 8 encontros entre eles e empatado outros 3. A maioria em partida amistosa é verdade, mas também pegando as eliminatórias para as Copas de 70 e 78, com direito até uma nova goleada por 6-0 no último amistoso antes dessa Copa América de 79, que viu o Brasil liderar o grupo B batendo Bolívia e Argentina, enquanto que o Paraguai fez o mesmo na chave C, agora passando por Equador e Uruguai, com os dois batendo de frente na semifinal, e com os paraguaios liderados por Romerito largando na frente no duelo de ida. Olha o domínio de bicicleta! Com gols de Félix Mourão e Hugo Talavera. O comando Talavera, se dominar é gol! Paraguai, Talavera! Com Palhinha descontando pro Brasil. Já na volta a gente devolvia esse placar até o minuto 23 da etapa final, com Falcão e Sócrates balançando as redes e Morel marcando mais um, até que ele, Romerito, decretou a igualdade e a classificação paraguaia. Espínola. Marco Antônio ficou leão e o gol do Paraguai. E o gol do Paraguai, mas com que facilidade na penetração, Marco Antônio ficou na finta. Na grande decisão contra o Chile, os paraguaios venceram a ida por 3-0, perderam a volta por 1 e empataram o duelo de desempate por 0-0, faturando assim sua segunda e última até então taça na história dessa competição.
Uma década depois foi a vez do Brasil dar o tão esperado troco, e quase que foi na mesma moeda, viu? Isso porque a vingança veio numa espécie de semifinal lá na Copa América de 1989, servindo e muito para reafirmar nossa força a nível continental, já que o Brasil não vencia a Copa América desde a já citada conquista de 1949, justamente em cima do Paraguai. Mas que apesar das traumáticas eliminações, né, nas Copas de 82 e 86, continuava soberana no confronto direto contra os paraguaios, novamente com embates nas eliminatórias pro já citado Mundial do México. Só que dessa vez houve também um duelo na fase inicial da competição, com vitória brasileira por 2-0, o que não impediu o Paraguai de liderar o grupo A com 3 vitórias e só essa derrota na Copa América de 89, enquanto a gente venceu 2 e empatou 2 diante de Peru, Colômbia e Venezuela, e avançou de forma conjunta com os paraguaios ao quadrangular final, onde lá a gente acabou encontrando Uruguai e Argentina, onde depois de fazer 2-0 nos hermanos, o Brasil foi com tudo pra cima do Paraguai, em duelo disputado no estádio do Maracanã, que viu a dupla Bebeto e Romário dar um verdadeiro show, primeiro com o camisa 7 abrindo o marcador aos 16 minutos, Bebeto, número 7! e depois ampliando isso com um golaço no início do segundo tempo. Pela esquerda, bateu! Do Brasil! Outra vez, Bebeto! Com o baixinho dando números finais 6 minutos depois. Na rodada decisiva, que acabou servindo como uma espécie de grande final, já que Brasil e Uruguai chegaram com chance de título, a gente levou a melhor com gol do baixinho gênio Romário, aos 49 minutos, sendo esse o nosso 4º título de Copa América, sendo que atualmente a gente já possui 9. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, mais um capítulo aí entre seleções nessa série que vocês tanto amam, aproveitando aí essa pausa internacional, pausa entre aspas porque, mano, nenhum campeonato aqui do Brasil para, né, e os times são sempre desfalcados e tudo mais, então essa pausa internacional para as datas FIFA de eliminatória, teve Liga das Nações também, aliás, teve um vídeo especial no meio da semana sobre Alemanha e Espanha, teve um puta de um jogaço aí, 6-0 pros espanhóis, meio que vingaram a gente, aliás, você clica aqui nos cards que vai estar aqui em cima. Aproveita também, deixa a sugestão de tema para todas as outras séries do canal, inclusive a dos clássicos pelo mundo, que eu vou deixar a playlist aqui no final para vocês assistirem aí todos os capítulos que eu já abordei, mano. Tem validade nacional, internacional e também de seleções, como foi o caso de hoje. Então é nóis, tamo junto, não vou me alongar muito não, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, e se você ainda puder, fica em casa que a segunda onda tá vindo com tudo.